primeiramente, falar sobre a definição do que é uma igreja. Se você não tem a definição de uma coisa, você jamais vai aprender sobre essa coisa. Amém? O que é a igreja? O que é a igreja? A palavra grega para igreja é eclésia. E a primeira pessoa que fala isso não é ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Quando ele diz para Pedro: eu também te digo, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe a teologia que diz que Jesus edifica a sua igreja sobre a declaração de Pedro. Outros creem que é sobre a pessoa de Pedro, por isso que tem o Papa e etc. Eu prefiro ficar no equilíbrio. Eu creio que Jesus edifica a sua igreja sobre um homem ou uma mulher que tem uma revelação de quem ele é. Se você olhar na história da igreja, você vai ver vários nomes de vários homens e mulheres. Quantos já ouviram falar de John Wesley? Por causa da revelação que ele recebeu de Cristo, surgiu uma igreja chamada Igreja Metodista. Quantos já ouviram falar de quem? Vamos falar mais. Como é que é o nome dos presbiterianos? Do Brasil eu sei, daqui eu não sei. João Calvino. Já ouviram falar de Calvino? Já ouviram falar de pessoas mais jovens? Silas Malafaia. Tem uma grande igreja que ele comanda. Já ouviram falar de, sei lá, pastor Márcio Baladão? Sempre, se eu for falar de uma igreja, eu vou ter que falar o nome de alguém. Alguém que teve e segurou uma revelação de Deus. Que revelação muitas pessoas têm, mas poucos permanecem e seguram ela. Vocês já ouviram falar do pastor Delci? Quantos anos você está aqui, pastor Delci? 17 anos. Segurando a revelação. Não estamos falando de igreja grande, igreja pequena. Estamos falando de homens que recebem uma revelação, segura ela. Mulheres que recebem uma revelação, segura ela. MacPherson, da igreja quadrangular. Uma mulher tem uma visão que Deus salva, cura, o que mais? Liberta e batiza com o Espírito Santo. 4 coisas. E ela segurou aquela revelação e caminhou. Olha, a igreja quadrangular hoje é a 2ª maior denominação no Brasil. A igreja quadrangular só do estado do Pará, no ano, há 3 anos atrás, eu creio, pastor Josué Mendes, eles batizaram mais de 40 mil pessoas em um só dia. Por causa de uma mulher que buscou a Deus, recebeu e segurou uma revelação. Quem mais que a gente poderia lembrar? Tantos nomes. Não existe um mover de Deus sem o nome de um homem envolvido. Benihim, Moisés Cerulo, Reinhard Bonk. Você já ouviu um mover de Deus sem ouvir o nome de uma pessoa envolvida? Já ouviu algum mover de Deus? Vire para a pessoa, põe show. Você vira para a pessoa lá e diga assim: você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Então a palavra igreja, Jesus edifica a sua igreja sobre homens e mulheres que têm uma revelação de quem é Ele. E quando Jesus edifica a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Vem com essa história que o diabo está se andando, que o diabo isso. A minha história particular sobre o diabo é a história da Bíblia. Ele nunca foi maior do que Deus. Ele nunca será maior do que nosso Deus. Ele nunca. Ele só encontra brecha na atitude dos homens. Mas quando Deus age, o diabo não pode agir. Amém. Nunca. Você nunca pertenceu ao diabo. Nunca, jamais. Que Jesus me comprou do diabo. Isso é mentira. Você sempre pertenceu a Deus.
Quando Jesus ofereceu o sangue dele para comprar você de volta, ele não ofereceu o sangue dele ao diabo. Ele ofereceu o sangue dele lá no Santo dos Santos. Ele ofereceu o sangue ao Deus e Pai Todo-Poderoso. Porque a história é muito simples. Antes você pertencia a Deus, depois você passou a pertencer a Deus para a perdição, porque Deus ia arrasar com você. Jesus chegou e te comprou das mãos do próprio Deus para Ele. E hoje você pertence a Deus para a salvação. Mas ao diabo você nunca pertenceu. Jamais pertenceu. Ele teve sim uma concessão para oprimir a humanidade. A concessão não é propriedade. Quando você anda na estrada aqui e paga um pedágio, aquela empresa não é dona daquela via. Ela recebeu a concessão para explorar aquela via por 15, 20 anos. Aquela via pertence ao Estado. O diabo nunca teve você. Você nunca foi do diabo. Você sempre foi do Senhor. Por isso que ele investiu tão pesado para te resgatar de volta. Ah, mas fulano está nas mãos do diabo, mas não pertence a ele. Você precisa ir lá e resgatá-lo. Então a palavra igreja, eclésia, significa no português assembleia, ajuntamento, chamados para fora, reunião, né? A definição no grego é um derivado e também um composto, que significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Essa é a definição exata. Amém? Eu sei que a maioria de vocês, quando vão comer uma comida, não quer saber quantas calorias tem, não quer ler nada a respeito daquela comida, porque nós vivemos assim, nós vivemos como tolos, né? Mas uma pessoa que, ao invés de comer para matar uma fome, ela quer se alimentar para ter saúde, ela lê sim. Ela lê, ela quer saber, por exemplo, por que eu estou na igreja? O que é a igreja? Igreja é uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para um lugar público. É uma assembleia do povo reunido em um lugar público a fim de deliberar, de decidir alguma coisa. Qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso, tumultuosamente, é uma igreja. No sentido cristão, assembleia, reunião de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Grupo de cristãos, ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos e por aí vai. O que é uma igreja? Igreja é reunião. Quero simplificar. Amém? Não vou falar grego. Diga comigo, reunião. Então eu quero falar assim, eu sou pastor de uma igreja. Eu deveria dizer, eu sou pastor de um grupo de pessoas que saem das suas casas e se ajuntam para adorar a Deus. A questão é que eu nunca vi reunião de uma pessoa só. Você já viu? Uma reunião de uma pessoa só? Para ser uma reunião tem que ter pelo menos 2 pessoas. E foi isso que Jesus disse. Onde estiverem 2 de vocês, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Porque quem edifica a minha igreja sou eu, disse Jesus. A minha presença, quantos sentiram a presença de Deus estar aqui hoje? Ah, o que aconteceu? Nós nos reunimos. Todas as vezes que nós nos reunimos, Jesus vem. Amém? Diga assim, igreja é reunião. E eu não posso andar sozinho. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Tem pessoas que estão na igreja, mas não entregam o coração. Ela é dona do seu próprio caminho. A Bíblia te chama de pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, desprovida, árvores sem fruto. Você pode ver uma pessoa estéril, ela não liga o coração dela a ninguém, ela não se submete a ninguém. Ela é dona da própria vida dela. O Evangelho é algo do caminho totalmente oposto, querido. É você entregar a sua vida a Jesus. Agora a gente não consegue entregar a vida a Deus a quem não vemos, se não entregarmos a nossa vida a uma pessoa que convive conosco. Ah, pastor, mas e se eu me decepcionar? Querido, você vai se decepcionar. Não é isso que está em jogo. Não é a sua satisfação. É o princípio.
vai se decepcionar. Já te dou essa garantia. Amém? Mas, mesmo assim, nós vamos andar juntos. Nós vamos ficar firmes. Os crentes hebreus, eles começaram a pensar que não precisavam mais se congregar. Podiam servir a Deus em casa, do seu jeito. O apóstolo Paulo dedicou uma epístola inteira a eles. Dizendo assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe, não faça isso. Você vai quebrar um princípio. O crente, quando ele para de congregar, ele não para de crer em Jesus. Ele não para de crer em Deus, não para de ler a Bíblia, não para de amar a Deus. Você vai na casa dele, ele sabe mais Bíblia do que você. Mas se você pudesse entrar dentro do coração dele, o fogo apagou. São só palavras de conhecimento humano. Aquela chama, ela só é acesa quando nós nos encontramos. Aleluia. Porque aquela chama só pode ser acendida pelo Jesus. Homem nenhum batiza no Espírito Santo. Homem nenhum batiza no fogo. Só Jesus Cristo faz isso. Diga comigo: só Jesus. E Jesus vem quando os crentes se ajuntam. Então logo temos que nos ajuntar. Amém? Então diga comigo: igreja é ajuntamento, é reunião. Mateus 18, 20. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 20. Diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Diga comigo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali eu estou no meio deles. Parabéns para os casais, porque vocês são 2. Amém? Jesus está lá na tua casa, Ele está presente na tua casa, Ele vê tudo que você faz. Não está escondido. Tem gente que acha que fechou a porta da casa, que vale tudo, porque ninguém está vendo. Jesus está justamente lá, porque onde 2 se casam e reúnem em nome dele, Ele está lá. Aleluia. Vendo tudo. Na época em que Jesus tinha menos discípulos na história, Ele mandava de 2 em 2. Por que Ele não mandava um discípulo para o sul, outro para o norte? Tinha tão poucos. Por que Ele mandava de 2 em 2? Atos 13, a igreja está orando, o Espírito Santo desce e diz: separai-me a Barnabé e a Saulo, que eu vou enviar Barnabé para a Europa e Saulo para a Ásia. Não é assim. Ele enviou os 2 juntos, sabe por quê? Porque Jesus queria ir junto. Quando Ele envia 2 juntos, Jesus vai junto. Amém? Jesus vai junto. Aleluia. Experimenta evangelizar uma pessoa sozinho. Leia para ela os versículos da Bíblia, ore por ela. Depois você chama um crente, diz assim: nós vamos voltar lá na mesma pessoa, nós vamos ler os mesmos versículos da Bíblia e fazer a mesma oração. Só que dessa vez Jesus vai conosco. Você sozinho, eu sei que você tem a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Não estou falando de unção do Espírito, estou falando da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí você pega o seu companheiro e vai lá, os 2 juntos, lê os mesmos versículos, a mesma pessoa, e faça a mesma oração. Coloca a mão sobre ela e diga: Jesus, toca na vida dela. Depois você me conta o que vai acontecer. Por que muitas vezes a evangelização não está funcionando? Porque nós estamos fazendo do nosso jeito. Então qual é a igreja que agrada a Deus? É a igreja que faz do jeito de Deus. Não é do seu jeito. A liturgia do culto não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Por que o louvor demorou? Porque o mais importante aqui é a presença dele. Ela faz com você algo que nenhum homem pode fazer. Sua vida nunca mais será a mesma a partir desse dia. Cada dia que você é tocado pela glória de Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém, querido? Amém. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Existem tropeços? Sim ou não? Escândalos? Sim ou não? Claro que existe. Desde
quando a igreja começou a existir, tudo isso existe. E por que existe tropeços e escândalos dentro da igreja? É porque todo mundo está em obras. Ninguém vem para a igreja perfeito. Quanto mais nós nos aproximamos daquele que é perfeito, mais imperfeições nós vemos e tem que consertar. Então, vai acontecer os problemas. Mas Mateus 18:7, o Senhor diz, 18:7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável. Olha o que Jesus está dizendo sobre a igreja. Queridos, não existe igreja perfeita. Mas é inevitável, não tem jeito de evitar. O Mestre, o Senhor do Senhor, dizendo, é inevitável que venham os escândalos. Mas, ai do homem pelo qual o escândalo vem. Todo mundo interpreta isso aqui errado. Ele não está falando do pecador que se lambuzou na lama, fez uma besteira. Ele está falando do fofoqueiro. Ele está dizendo, porque ele não diria, é inevitável que venha escândalo, mas depois, ai daquele. Ele está dizendo, é inevitável que haja, porque está todo mundo em obra, está todo mundo sendo consertado. Eventualmente um ou outro dá uma escorregada e cai. Mas ai do fofoqueiro que vê o outro cair e vem trazer o escândalo. Ele está falando de quem traz a notícia, não de quem caiu propriamente. Sabe o que Deus faz com quem cai? Levanta ele. O que Deus faz com quem cai? Levanta ele. Se o justo cai, o Senhor o levanta. Mas ai do fofoqueiro, ai daquele por meio do qual o escândalo vem. Isso não isenta a pessoa que comete o erro, mas tampouco isenta quem expõe o erro dos outros fora dos padrões bíblicos. Porque existe padrão bíblico para tudo. O que a Bíblia diz? Primeiro, qual que é o padrão bíblico? Entre ti e ele só. Seu irmão escorregou, caiu, pisou na bola, pisou no tomate, vai lá você, só você e ele. Conversa com ele. Exorta ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Sabia? Eu já vi tantas famílias destruídas, sabe, pastor? Um membro do casal, do cônjuge, cometeu um erro, volta todo arrependido. Aí o líder chega e fala assim, não, agora nós vamos ter que contar para o outro cônjuge. Mas Deus não mandou resolver ali? Agora, se ele cair de novo, é porque ele não te ouviu. Vá até ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, significa que o pecador escorregou no mesmo lugar, no mesmo pecado. Aí já não é mais um acidente. Concorda comigo? Aí o que a Bíblia diz? Você vai com ele agora, vai trazer testemunhas. Não vai sozinho mais. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, significa que ele caiu no mesmo pecado de novo, escorregou na mesma casca de banana. Aí sim, vai trazer para a igreja. Se ele ouvir a igreja, se arrepender, aceitar a disciplina, ganhasse o teu irmão. O negócio aqui é ganhar, não é perder o irmão. Mas se ele não ouvir a igreja, o que fazer? Exclui ele da cobertura espiritual. Considera como um pecador e um publicano. Mas eu quero que você pense comigo. Quem escreveu isso? Quem registrou as palavras de Jesus foi o apóstolo Mateus. O que Mateus era antes de se converter? Ele era um pecador e um publicano. Aquilo parecia uma piada. Jesus estava contando uma piada ao Mateus. É como se Mateus era perguntando, mas se ele não ouvir a igreja, para considerar igual você era antes, eu não te salvei? Você estava fora da comunhão dos santos, eu fui lá e salvei você. Assim Jesus está dizendo, eu não vou perder ninguém para o diabo. Mesmo assim, eu vou resgatá-lo de novo. Nós vamos começar tudo de novo. Aleluia. Jesus era ungido com óleo da alegria. Eu creio que isso aqui era uma piada. No final. Considera como gentil e publicano. Mateus falou, mas sou eu. Pois é, eu te amo.
A igreja que agrada a Deus, diga comigo, a igreja que agrada a Deus é aquela que age dentro dos princípios bíblicos. Igreja fofoqueira não agrada a Deus. Mas igreja que faz vista grossa com o pecado também não agrada a Deus. Agora, quando você vê o teu irmão cair em pecado, não vai contar para o pastor não, fofoqueiro. Vai você lá. Ah, pastor, é que fulano, isso é fofoca gospel. Vai você lá primeiro. Se não funcionar, você chama o pastor. Resgata o teu irmão, resgata a tua irmã. Vira para o teu irmão do teu lado e diz assim: se você me ver cair, me resgata, por favor. Mas não me exponha, por favor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas quais são esses mandamentos? Aí você diz: pastor, eu tenho dificuldade de entender que os mandamentos são esses. São muitos, são tantos mandamentos. Vamos ver o contexto que Jesus está falando. João 14, 21 ao 26. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas, aleluia, o Consolador, bendito seja Deus, o Espírito Santo, aleluia, a quem o Pai enviará em meu nome, glória a Deus, ele vos ensinará todas as coisas, todos os meus mandamentos, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Não tem dessa, eu não sei, não tem disso, eu não me lembro. O Espírito Santo está aqui, sempre com você, para te fazer lembrar. Você tem que perguntar na hora do aperto: Espírito Santo, isso e aquilo. Ser guiado pelo Espírito. Tem que ser guiado pelo Espírito. Ontem eu saí daqui, fomos para o hotel. O pastor falou: vou te pegar para almoçar. Mas eu tinha aquela necessidade assim de não ir. Não era cansaço, nada não. Eu falei: não, pastor, eu vou tomar um café amanhã no hotel e como depois do culto. Ficar no hotel. Botei o relógio, despertou cedo, orei, fiz as orações, vesti a roupa para descer no café. O Espírito falou assim: não, não é isso. Não tem café também não. Volta para o teu quarto. Aquela aguinha ali. Aí fiquei lá no quarto, orando, adorando. Falei: ok. E por quanto tempo? 3 dias. Amém. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu sou, eu te devo. Como que eu não faria isso? Eu nasci na roça. Fui criado numa casa de chão batido. Nem deveria estar aqui. Tudo que eu tenho, eu devo ao Senhor. O Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser. Eu farei qualquer coisa. O Espírito Santo, diga, está sempre comigo. Diga: o Espírito Santo está sempre comigo. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. E eu tenho o Espírito Santo que me orienta. Mas tem gente que diz: pastor Cirilo, eu tenho dificuldade de ouvir a orientação do Espírito Santo. Eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. A gente fala assim: o Espírito Santo falou comigo, a pessoa fala: mas eu nunca ouvi a voz. Às vezes não é uma voz. Você já brincou de quente e frio quando você era pequeno? É isso. Você amarra um pano no olho da pessoa, não vê nada, tem vários objetos na sala. Quando ela aproxima do objeto, o Espírito Santo diz assim: quente, está quente, está quente.
Vai chegando mais perto do objeto, o Espírito Santo está quente. Você vai ficando mais longe do propósito de Deus, o Espírito Santo fala, está frio, está frio. É isso, às vezes não é uma voz, não é português, não é inglês, é quente e frio. Diga quente e frio. Você vai tomar uma atitude, você sente que o coração fecha, está frio, sai fora. Não é naquela direção, é noutra direção. Amém? Aleluia. Pastor, mas eu tenho dificuldade, são muitos mandamentos. Queridos, mas todos eles partem de apenas 2 mandamentos. Mateus 22, 36 a 40, eu não vou demorar muito. O homem pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso fala de adoração, diga adoração. O segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, toda. Nós somos indesculpáveis. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a igreja que agrada a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vai cantar para o Senhor, é igual a cigarra, até estourar. Vai conviver com os irmãos de verdade, com calor humano, servindo o irmão na sua necessidade. Amém, queridos? Diga assim, essa é a igreja que agrada a Deus. A igreja adoradora, igreja que tem uma comunhão sincera. Amém? Então, só vou tirar a palavra igreja. Diga assim, esta é a reunião que agrada a Deus. Reunião que adora a Deus. Reunião que tem comunhão uns com os outros. E para finalizar, Mateus capítulo 28, 16. A melhor forma de atender uma ordem é começar pela última, porque ela está fresca na nossa cabeça, né? A última ordem de Jesus, Mateus 28, 16. Jesus aparece aos discípulos na Galileia e ele diz assim a palavra, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Amém, querido? Mas alguns duvidaram. Isso é a igreja, isso é a reunião da igreja. Isso aqui é uma coisa da reunião da igreja. Uns adoram, outros duvidam. Sempre vai existir isso. Lá estava Jesus pessoalmente ali, materializado. Uns adoraram e outros duvidaram. Sabe, quando eu vou num lugar ministrar, que eu vejo que a pessoa está ali, meu Deus, isso não me perturba. Isso aconteceu na reunião de Jesus, não vai acontecer na minha? Eu quebro tudo, eu estou adorando. Ontem eu fiquei tão perdido, quando eu acordei, eu estava aqui no microfone, assim, eu estava nem aqui. Não estou nem aí. Vira para o seu irmão assim, ele não está nem aí. Ele não adora você, ele adora Deus. Amém? Nós não cantamos para você, nós cantamos para Deus. Mas enfim, uns adoraram, outros duvidaram. Amém? Você é do grupo dos que duvidam ou dos que adoram? Amém? Seja bom com você mesmo. Pode confessar assim, eu sou do grupo dos adoradores. Aleluia. Amém? O grupo dos incrédulos não é a minha turma. Glória a Deus. E Jesus aproximou e disse a eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Todos os dias. Amém? Como é que nós vamos fazer para obedecer essa última ordem? Número 1, abre a boca. Vire para o teu irmão e diga: abra a tua boca e pregue a Cristo. Fala olhando no olho dele, diga assim: abra a tua boca e pregue a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas ninguém me escuta. Não tem problema, eu já preguei para ninguém. Hoje eu aprendi uma coisa tão tremenda.
que a gente prega para os outros, não é só por causa do pecador, é por nossa causa também. Quanto mais nós declaramos que Jesus é o Senhor, mais a nossa fé cresce. Quanto mais você prega para os outros, mais crente você fica. Mesmo quando não tem ninguém se convertendo. Então vira para o teu irmão e diga assim: abre a tua boca, prega a Cristo. 2, diz assim: abra a tua vida. Abra a tua vida para as pessoas. Conte o teu testemunho para as pessoas. O que Jesus tem feito por você. Conte isso para as outras pessoas. 3, abra a tua casa. Convide as pessoas para vir adorar a Deus ali na tua casa. Depois traga ela para a grande reunião, porque lá também é igreja, onde estão 2 ou 3 reunidos. Na minha casa, na Carolina do Sul, toda terça-feira, às 7 da noite, minha driveway fica cheia de carros, americanos, brasileiros. Essa última terça-feira tinha umas 25 pessoas. Chegam, sobem para o segundo andar, deitam no carpete, eu coloco um CD de adoração. E nós ficamos ali 1 hora adorando a Deus. Depois compartilhamos a palavra de Deus. Abra a tua casa, vira para o teu irmão e diga: abra a tua boca, abra a tua vida. Deixa as pessoas saberem o que Deus fez por ti. Abra a tua casa, meu irmão. Obed-edom, 12 semanas, Deus prosperou a casa de Obed-edom por causa da arca de Deus, da presença de Deus. Chame as pessoas para adorar dentro da sua casa. Aquele vizinho que não viria aqui no salão da igreja, ele vai lá na tua casa primeiro, depois ele vem para cá. Tudo começa desse processo. Você abre a boca, prega para ele. Abre a vida, testemunha para ele. Abre a casa, faz um café para ele. Coloca um CD de adoração, adore com ele. E por fim, abra o teu bolso, contribua com a obra de Deus. Diga para o teu irmão: abra. Vamos falar junto? Abra, 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 abra. Vamos? Abra, como bons presbiterianos, vamos com força? Abra, 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 abra. Abra a boca, abra a vida, abra a casa, abra o bolso. Dízimo é para os fracos. Os verdadeiros cristãos, depois do dízimo, eles são ferozes em dar oferta ao Senhor, para financiar a obra de Deus. Dízimo é o mínimo do mínimo, é o básico. Dízimo é para crente fraco. Ah, então quer dizer que eu não tenho que dar o dízimo? Não, aí você nem crente é. Eu estou dizendo que é crente fraco. Abre o teu bolso, não vai levar nada dessa terra. Abre o teu bolso, contribua com a obra de Deus. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na América, eu peguei $40 mil em espécie e ofertei no ministério. Eu quero entrar nessa nação como um servo de Deus. Jamais vou baixar minha cabeça. Jamais vou viver como um estrangeiro. Jamais vou passar aqui 1 hora ilegal. Jamais vou fazer isso, jamais fazer aquilo. Eu cheguei e falei: aqui, Senhor, para a tua obra nessa nação. É uma grana boa. Depois que eu fui ver que aqui $40 mil vale mais do que lá no Brasil. Abra a porta do reino de Deus para as pessoas. O último, abra. Vira para o teu irmão e diga assim: abra a porta do reino de Deus. Tem gente que fica na porta, não entra, não deixa ninguém entrar. Abre a porta do reino de Deus para as pessoas. Tem gente que fica na porta criticando quem está pregando o evangelho. Ó, fulano está fora da palavra, Beltrano está isso, Tertulano está aquilo, ó, fulano fez uma bobagem, mas está pregando em você, ó. Você, feioso, fazendo o quê? Só do cara se achar melhor que o outro já caiu. Já que você está na porta, convide as pessoas para entrar no reino. Não seja uma pedra de tropeço. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vira para a pessoa do seu lado, dá um abraço nela, nele.
Fala para ele, abre a boca.